Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. Obrigada por você mais uma vez nos ouvir. E encerrando o assunto de novembro, temos a nossa querida amiga Patrícia Guimarães com o tema central: imortalidade do espírito. Ouçamos com atenção as reflexões profundas que a nossa querida amiga carinhosamente preparou. Boa noite, queridos irmãos, queridos ouvintes. Estou aqui na noite de hoje para refletirmos sobre o tema a imortalidade. Iniciaremos com a mensagem de Emmanuel, onde ele nos diz assim: se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Nesse pequeno trecho de Emmanuel, ele nos fala do Evangelho como o sol da imortalidade, como aquele que brilha em nossas vidas imortais para que possamos caminhar firmemente no rumo do progresso. E o Espiritismo vem ainda aclarar ainda mais com a sabedoria para os nossos momentos atuais. A imortalidade é um assunto que sempre esteve em pauta na vida do espírito. Espírito é o princípio inteligente do universo, como nos fala Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Somos espíritos e a imortalidade é inerente ao espírito. A imortalidade é essência da vida, como nos fala nosso amado Chico. O homem, desde os priscos tempos, traz em si a ideia viva em sua alma da imortalidade. É o que nos mostra a história em seus diversos momentos. Inicialmente, considerávamos apenas os deuses como seres imortais. Mas o conceito de imortalidade veio se aperfeiçoando, pois se trata de ideias inatas das nossas idas e vindas espirituais, ficando gravado em nossa alma, em nossa consciência, essa realidade, essa verdade que nos consola. A mediunidade e os fenômenos mediúnicos vieram ajudar-nos a compreender de forma mais inequívoca a imortalidade em nossas vidas, ratificando que somos espíritos e vivemos depois da morte do corpo físico. Podemos lembrar das irmãs Fox, das mesas girantes, das materializações e muitos outros momentos, muitos outros fenômenos que nos mostram, que nos desvendam a espiritualidade e a imortalidade. Mas quais as ideias basilares principais sobre a imortalidade? Podemos pensar, podemos citar algumas.
ao espírito, princípio inteligente, criado por Deus para povoar o universo, concede o Criador a bênção da imortalidade. Embora a imortalidade da alma tenha sido ensinado por todas as doutrinas espiritualistas, coube ao Espiritismo não só confirmar essa evidência, como através de fatos comprovar a sua realidade. A doutrina espírita, no entanto, não se limita a comprovar a imortalidade da alma e sua individualidade após o túmulo, mas elucida igualmente os fatores que cercam sua caminhada infinita. Desses fatores destacam-se a evolução, a reencarnação, o livre-arbítrio, a causa e efeito, como leis inerentes à permanente ascensão da alma rumo a Deus, nosso Pai Criador. O Espiritismo vem comprovar assim que o túmulo não significa o término de nossa vida, a qual se desdobra exuberante no plano espiritual. Ensina-nos a doutrina espírita que, para desfrutar de relativo equilíbrio no plano extrafísico e em nossas existências futuras, na carne é indispensável alicerçarmos as nossas atitudes de hoje no equilíbrio, na responsabilidade cristã e, acima de tudo, na edificação do amor, único roteiro capaz de nos conduzir à perfeição espiritual a que nos destinamos. Quantas vezes ouvimos por aí que pessoas, acreditando que só existe essa vida da carne, esta vida da matéria, sem motivos para prosseguir esse desenvolvimento no crescimento do ser, pensa em muitas vezes a dar cabo de sua própria vida, achando que assim solucionará problemas que se acabarão. Mas, ao acordarem no corpo espiritual, verificam que continuam vivos em espíritos e que aí têm as consequências de atentarem contra suas próprias vidas, acabando com o corpo físico, e vêm as dores da alma, vêm as dores daquele corpo que não estava no momento de ceifar. Então, a imortalidade como entendimento firme do ser é de extrema importância para que não atentemos contra nossas vidas, para que tenhamos forças para prosseguir na certeza de nosso aprimoramento moral, na certeza de que o corpo físico é uma ferramenta para a nossa evolução, para a aquisição de conhecimentos que só através dele teremos. Bendita seja o corpo físico que nos possibilita esse aprendizado. Somos espíritos imortais, queridos irmãos. Aproveitando que esse é o último programa do mês de novembro, que amanhã já se inicia o mês de dezembro, vamos saber mais sobre a imortalidade bebendo nas águas do Mestre Jesus. Dezembro,
que em muitos lugares do planeta e em muitas religiões se comemora o nascimento do Cristo, criando na Terra uma atmosfera de amor, de caridade, de paz. Então, vamos trazer Jesus em nossas memórias e relembrarmos os seus ensinamentos sobre a imortalidade. Prova irrefutável vamos ter da imortalidade da alma, dada a Pedro, Tiago e João pelo próprio Mestre, que os levou a um encontro que teve com Moisés e Elias. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Vamos encontrar em Mateus, capítulo 17, item 1 a 3. Estavam tão materializados que Pedro se propôs a fazer tabernáculos, abrigos para cada um deles. Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Terminada a conversa, desaparecem Moisés e Elias, retornando ao plano espiritual. Jesus deixou então a lição clara sobre a imortalidade, que foi muito bem assimilada pelo apóstolo Paulo, pois que este o vira vivo depois da morte, na aparição que lhe fizera no caminho de Damasco. Uma das mais belas passagens que temos do encontro de Jesus com então Saulo. O Cristo nimbado de luz, vem a seu encontro e em dulcíssima voz lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo indaga: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus, respondeu-lhe a visão, sob forte emoção e lágrimas. Saulo ouve Jesus dizer-lhe com paternal carinho: não recalcitreis contra os aguilhões. Com base nessa experiência pessoal, o apóstolo explicitou com profunda convicção a imortalidade da alma, conforme sua minuciosa explicação no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, onde ele diz: ora, se prega que o Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. E o apóstolo prossegue até em tom repetitivo, buscando deixar muito claro que a alma prossegue viva com o seu corpo espiritual, tendo apenas deixado o corpo físico pelo fenômeno da morte. E há corpos celestes, corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Faz comparação
com a semente que morre e enterra, liberta a planta que nela já existia em estado latente. Assim é que a ressurreição dos mortos semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Entretanto, apesar dos ensinamentos do apóstolo, foi criado o dogma da ressurreição da carne, que atenta contra o que se lê no Novo Testamento, contra a ciência e contra o bom senso. Exemplo claro de que a ressurreição se dá em corpo espiritual foi dado por Jesus, cujo corpo físico fora levado ao sepulcro, pois era costume dos romanos despirem os crucificados. Atentemos no que diz. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram Jesus. Como ninguém iria fazer a preparação do corpo no sábado à noite, Madalena foi ao sepulcro no domingo de madrugada e encontrou-o aberto. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia, não encontrou Jesus. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a cabeça do mestre não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar em outra parte. Como se lê no relato de João, Pedro verificou minuciosamente a permanência dos panos no sepulcro e depois retornaram. Madalena permaneceu no local. E então tornaram os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados aonde jazera o corpo do mestre, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe então Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde foi que o puseste,
e eu o levarei. Madalena certamente estava de costas quando conversou com Jesus, pensando que fosse o hortelão, o que fica claro nos versículos seguintes. Então Jesus lhe diz: Maria. Ela volta-se e disse-lhe: Rabone. Rabone, que quer dizer mestre. Então, meus irmãos, se o corpo de Jesus fora tirado nu da cruz e assim levado ao sepulcro, e tendo os panos com que o envolveram ficado no chão, como pode o mestre aparecer vestido a ponto de não causar espanto? É claro que usava roupa compatível com a situação em que se encontrava, a de espírito desencarnado. Assim, vestidos, apareceram a Madalena os seres espirituais, falando-lhe do corpo de Jesus, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo do Mestre. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram Jesus. Como ninguém iria fazer a preparação do corpo no sábado à noite, Madalena foi ao sepulcro no domingo de madrugada e encontrou-o aberto. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não encontrou Jesus. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça do mestre não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar em outra parte. Como se lê no relato de João, Pedro verificou minuciosamente a permanência dos panos no sepulcro e depois retornaram. Madalena permaneceu no local. E então tornaram os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados aonde jazera o corpo do mestre, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe então Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas?
Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde foi que o puseste, e eu o levarei. Madalena certamente estava de costas quando conversou com Jesus, pensando que fosse o hortelão, o que fica claro nos versículos seguintes. Então Jesus lhe diz: Maria. Ela volta-se e disse-lhe: Rabone. Rabone, que quer dizer mestre. Então, meus irmãos, se o corpo de Jesus fora tirado nu da cruz e assim levado ao sepulcro, e tendo os panos com que o envolveram ficado no chão, como pode o mestre aparecer vestido a ponto de não causar espanto? É claro que usava roupa compatível com a situação em que se encontrava, a de espírito desencarnado. Assim, vestidos, apareceram a Madalena os seres espirituais, falando-lhe do corpo de Jesus, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo do Mestre. Sobre ainda os aspectos da vida no plano espiritual, Emmanuel pondera que é chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna, em virtude de tardar semelhante conhecimento dos homens, é que verificam grandes erros, que cometemos grandes erros. As pesquisas nos informam a respeito de questões sobre a imortalidade da alma, a experiência de quase morte, a transcomunicação experimental, a experiência fora do corpo físico, a reencarnação contada até em filmes, para que a humanidade possa compreender a relação da imortalidade. Quantas histórias de crianças que nos dão verdadeiras lições de imortalidade, terapias de vivências passadas, materializações, a parapsicologia, todas nos informando sobre a imortalidade da alma. A imortalidade da alma é uma das mais importantes revelações para a humanidade, pois através dela nos asseguramos da realidade do futuro e da certeza de atingir a perfeição a que todos estamos destinados. Pela luz da terceira revelação, a imortalidade da alma oferece um dos estímulos permanentes para a nossa transformação no bem. Certos da imortalidade da alma e de sua individualidade, sentimos-nos felizes e confiantes num futuro melhor, prevalecendo o nosso aprendizado e as nossas conquistas espirituais após o túmulo. Na atualidade, a ciência também vem comprovando sobre a imortalidade. Recentemente, 3 brasileiros receberam um prêmio na Europa
na pesquisa sobre a imortalidade. Meus irmãos, somos seres imortais da criação do Pai. Não tem como fugir. Estamos aqui num constante aprendizado. E em nossa reflexão final, vamos pensar. A divina providência não pergunta o que fostes, porque nos conhece a cada um em qualquer tempo. Entretanto, é justo investigue sobre o que fizeste dos tesouros do tempo concedido a nós todos em parcelas iguais. Sábios, em que aplicastes os dotes do conhecimento superior. Ignorantes, onde colocáveis o talento das horas. Ricos, em que trabalho dignificaste o dinheiro. Irmãos destituídos de reservas douradas, mas tanta vez detentores de bênçãos maiores, que realizaste com as oportunidades de paciência e serviço, compreensão e humildade da esfera da obediência. Jovem, que operaste com uma força, companheiros encanecidos, envelhecidos na marcha do cotidiano, em que boas obras converteste o clarão do vosso entendimento. Não vos iludais qual ocorreu a nós outros, o que habitamos atualmente o plano espiritual desde longas décadas. Trouxeste para cá o que efetuaste, o que fizestes vós mesmos, aprendestes o que estudastes, mostrais o que fizestes, entesourais o que distribuístes. Em suma, atravessada a grande fronteira, somos simplesmente o que somos. Francisco Xavier, no livro E a Vida Continua, pelo espírito de André Luiz. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados.